Tá, vamos lá? Fazer a nossa análise aí. Meu filho tá doentinho, me atrasei bastante hoje, mas é isso, ninguém vai ver mesmo, só eu. E isso vai valer pro futuro, porque as coisas estão dando muito certo no mini dólar. Falta pouco, falta muito pouco para as coisas ficarem excelentes. Foi um dia torto, segunda-feira torta, segunda-feira meio enviesada, parecia que tinha começado com um volume financeiro muito baixo, de repente deu uma explosão, de repente morreu. Eu alfacei no primeiro movimento, entrei no ponto certinho, no segundo movimento não alfacei, fiz o trabalho que deveria ter sido feito com o que se apresentava no dia, então tudo bem. Vamos mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar, vamos fazer projeções para amanhã, tá? Vamos começar pelas notícias? Porque assim, ó, notícias mesmo a gente não tem, só na quarta-feira. Então amanhã começa o voto do relator lá do julgamento do Bonossauro e da equipe dele lá de tentativa de golpe. Então amanhã pode ter muita volatilidade durante o dia, tem que ver como é que o mercado vai se portar. Eu acho que ele vai ser bem arredio, então tem que ficar de olho. Se fosse para apostar, comprar dólar e vender índice. Tá? Então é isso. Vamos para os 60 minutos. Aqui nos 60 minutos, tentou fazer um capote violento, parou. Não tá numa região de trap, se a gente observar bem isso aqui, remete a uma região de trap. Nós temos até, dá até para fazer um suporte aqui, ó. Acho que aquele gap ali foi fechado, né, cara? Agora eu tô em dúvida, mas eu acho que sim. Vamos pegar esse cara aqui. Opa, pegar esse cara aqui mesmo. Vamos deixar esse suportezinho, interessante. E vamos deixar esse gap aí nessa região. A gente tem uma noção aqui. Tá numa região realmente dele retestar o topo. Então sim, acredito que ele possa retestar esse topo aqui, ou talvez esse aqui. Uma área de resistência boa. Eu vou ajustar essa resistência também, puxar ela mais pra cima. No diário, cara, a gente também segue com a confluência, agora com a diferença em que ele efetivamente sentou e recusou voltar para o range, isso foi importante, só que aí amanhã tem essa história aí do julgamento, pode ser que não faça o movimento que a gente espera, talvez fique para quarta, cruzamento da média de 200 com a de 21. O ponto em que ele efetivamente não quis voltar para dentro de um range que ele tem cruzado direto, né? Então pode ser que a gente tenha um objetivo final lá nos 148 mil pontos. Bullish, confluência bullish. Então vamos para os 20 mil tickets. Lance. Cara, isso aqui que ele fez aí, ó, o dia inteiro. Dá uma olhada aí no que ele fez. Aqui, ó. O dia inteiro foi isso aqui. Fez um bom movimento ali. Assim, ó. Tanto o dólar como o índice ficaram sem volume nenhum nessa região aqui. De uma hora para outra, ele foi manipulado com uma violência pesada para baixo, né? Não conseguiu fechar o gap. Temos um gap para ser fechado, azul calcinha. Parou num suporte. Fez esse movimento aí estranhão. Mas, cara, fez e quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. O rangezinho do dia, a nossa calculadora marcou essa região aqui. Se a gente colocar ele tipo aqui, ó, der um ajuste nele, ele ainda fica meio fora do lugar, né? Indicando que sim, era uma manipulação. E amanhã, cara, amanhã pode ser que ele faça... Aqui parece que ele já fez as duas pernas, né? Concordo? Fez essa perna, veio até aqui em cima e fez essa perna proporcional. Um pouquinho mais. Pode ser que tenha um reteste desse topo aqui, né? O problema é que com o julgamento pode ser que tenha muita volatilidade, que ele perca esse suporte, faça uma terceira perna proporcional, então faz essa, e aí aqui faz essa. E aí daqui ele vem para retestar a topo, aí sim mais baixo e vale mais a pena, né? E aí a gente sempre vai tentar operar pelas... A minha constituição sempre fala de iniciar por crown reversal ou duas tentativas falhadas, né? A gente, quem não conhece, ele começa com duas tentativas falhadas, topos e fundos ascendentes, mas ele vem daqui e quebra esse padrão, tá vendo? E aí ele faz um fundo nessa região, e a gente não é amador, a gente não adivinha fundo ou topo, a gente deixa o mercado nos indicar isso. Nessa região aqui, ó, ele muda a característica do preço. E nessa regiãozinha aqui, onde a gente vai fazer a entrada das duas tentativas falhadas, é a regiãozinha que efetivamente ele quebra a estrutura para dar prosseguimento para um movimento alto. Como o índice tem uma tendência compradora atualmente, tem a confluência de 60 minutos do diário, como a gente viu, a gente pode vir só nessa função aqui de duas tentativas falhadas, ou seja, são duas tentativas falhadas de vendedores para fazer um movimento para o alto. A variação disso aqui mais segura é o crown reversal, que são duas tentativas falhadas com uma trap, num prior. Então vem um pouquinho mais baixo, daqui vai. Ao invés de tu entrar aqui, tu entra aqui. O stop fica mais curto. É a mesma função da mudança de característica de preço e efetivamente a quebra da estrutura. Só que quando ele quebrar a estrutura aqui embaixo, exatamente aqui embaixo, aqui ele faz mais ou menos aqui o choque, a gente já tá na operação. Então quando ele bate aqui e rebenta ali as pregas dos loucos, vai embora. Explode com muita velocidade. E aí a gente já tá nessa operação e fica com uma operação salva. Porque o que ele faz na sequência geralmente, esse maledeto? Ele faz um movimento, volta aqui, segue subindo, faz uma trap, volta subindo, outra trap, mais um pouco, retesta o topo. E aí, se tu entra aqui, tu é violinado. Se tu entra aqui, tu sobrevive a violinado. E consegue fazer um movimento direcional. E aí nos movimentos intermediários, pullbacks, traps, força, né? Tudo que já tá aí. Já tem vários exemplos aí dos meus vídeos. Tá bom? Vamos por 60 minutos. Vamos para os
60 minutos. E dólar? Tá, deixa eu só tirar minhas coisinhas dali. As duas operações que eu fiz. A primeira foi excelente, nossa. Peguei um ponto e entregou 27 pontos, mas é isso aí. A vida é assim. Quando na venda eu vim bem. Cara, tudo que eu tô vendo aqui é reteste fundo. Teste fundo. Principalmente aqui, ó. Tá vendo ali onde ele sentiu? Dá uma olhada. Nessa acusada de que não iria voltar pro range. Então sim, eu tento. O problema vai ser o julgamento amanhã, mas a tendência primária é que ele venha nesse fundo aqui, ó. Reteste ele. Vai lá em cima. Tenta adentrar o range, volta. Isso aqui é o clássico, o que é? Breakout pullback em cima do range prévio. Testa ali, tenta entrar, não conseguiu. A negação foi aqui, ó. É clara a negação. Se quiser, pode tirar aqui os estudos para ver melhor. Ó. Tá ali, ó. Clara a negação. Temos a confluência também do diário. O diário tá lá em cima, tentou perder o fundo, voltou, fez um candle estranho, não tá muito definido. Mas é a mesma intuição que eu tenho, é que ele chegue aqui, que ele chegue aqui, que ele vai fazer sim esse movimento, perder esse fundo e seguir caindo. Pelo menos até o pé desse canal de baixa. E se ele for nesse megafone até lá embaixo, ele vai a 5,12, 5,15. Pedrada, pedrada. Eu não sei se vai fazer amanhã por causa dos resultados aí do julgamento. Talvez seja mais uma semana conturbada. Tá bom? Vamos para o UFCM. 5 mil tickets. 5 mil tickets foi isso aqui que ele fez. Eu perdi esse movimento. Cara, fiz uma entrada muito boa, cara. Muito boa. Entrei aqui assim, ó, pra pegar 27 pontos. E aí o dólar não, ele fez diferente, né? Pra ver que ele dá uma respeitada melhor. Ele fez um movimento de alta e 2 movimentos de baixa. Olha que interessante. Ele meio que fez um... Demorou, né? A tarde inteira, né? Mas ele respeita mais, cara. É grande verdade. Vou fazer aqui... Olha, ele buscou o payroll, né? Fechou o payroll, fechou o gap, né? De sexta-feira. E parou no meio do caminho. Então aqui, eis a questão. Eu enxergo uma manipulação. Eu acredito que ele poderia retestar esse fundo aqui sim. E a mesma história do índice, cara. Se ele vier, se ele tiver a confluência da venda, e como é que a gente sabe se é a confluência ou não? A gente vai observar o diário, 60 minutos, e vai ver o intraday. Então se no intraday, na primeira hora de pregão, ele romper fundo, perfeito. Ele tá em confluência com o que a gente quer, que é a venda, né? Se ele romper um topo, pós primeira hora de pregão, aí ele nos quebra as pernas quando ele faz o que ele fez hoje. Né? Que uma das razões de eu não ter confiado nesse movimento aqui foi ele ter rompido o topo. Quando ele rompeu o topo, eu era para ter acusado o golpe ali e ter operado. Né? Então, na primeira hora aqui, tanto no mini índice como no mini dólar, minha constituição manda eu marcar suporte e resistência. Aqui tem uma resistência, aqui tem um suporte. Rompeu? Rompeu. Eu só posso observar por compra. E eu fiz a operação certinha nessa região aqui. Ó. Certinho. Porque demorou muito para desenrolar esse movimento. E aí eu fiquei com medo. Né? Entrei num dos 3 demônios do day trade, que é o medo, ou ganância, ou FOMO. Não deixei o mercado andar a meu favor. E aí depois peguei esse movimento de queda que entregou 14 pontos, eu peguei só 7, né? Mas aqui foi um movimento bom mesmo, né? Então a ideia de amanhã é que ele efetivamente faça o quê? Um rompimento do fundo. Pós primeira hora, para ter a confluência do diário, dos 60 minutos. Aí as operações são mais tranquilas, são mais elegantes, ele responde mais rápido. Assim, o intraday, ao contrário da tendência do diário de 60 minutos, aí, cara, fica muito arriscado. Hoje não tinha volume financeiro, foi um dia difícil, eu botei no bolso, tô amarradão que eu botei no bolso. Mas foi difícil. Segue difícil. Semana passada foi difícil, essa semana já começa meio difícil, vamos ver amanhã. E for para operar a favor da tendência, 2 tentativas falhadas. Contra, Crown Reversal. Então se ele resolver vir para compra de novo, aí a gente tem que vir com um Crown Reversal, tem que vir com uma segurança maior. E a gente tem que lembrar também sobre a confluência do movimento. Ó. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar essa confluência do movimento. Ó, aqui, ó. Ó, dá para mostrar. Né? Das tentativas falhadas e de como que a gente vai operar, né? Notem que aqui ele rompeu o estopo aqui, né? Ele fez um pullbackzinho. O melhor seria esse aqui. Então aqui, ó, ele ainda deu prosseguimento, a quebra da estrutura, para continuar pro alto, né? Nesse ponto aqui, ó, ele cria o ponto do choque, onde há a quebra, a mudança de característica do preço. Né? E aí, quando ele faz esse... Aqui estamos em tickets um pouco maiores do que eu opero em 2.000 tickets, então esse sinal foi bem antes para mim, né? E aí, ele dá uma indicação aqui, ó, de uma tentativa falhada da compra, 2 tentativas falhadas da compra, tu faz uma entrada aqui. Quando ele chega aqui próximo do choque para mudar a característica do preço, tu já tá no lucro. E notem que como o intraday era compra, ele faz um longo pullback para violinar, para depois ir de novo, né? Então notem que fica bem complexo mesmo no mini dólar, que é um pouco mais fácil dele respeitar padrões. Like, subscribe. Thank you. Cara, no sentido de mercado é melhor contra, tem que ter muita parcimônia e tem que operar de uma maneira mais tranquila, né? E caso ele faça, sei lá, faz aqueles fundos em V dele muito louco, né? Tá. Do nada ele cai e aí faz um fundo em V e vem subindo. O que a gente vai fazer? Traçar o canalzinho, unir com o fundo e procurar pelos priors para ver esse cara voltar nessas regiões aqui e continuar subindo. Se ele resolve entrar num range, não tem problema. A gente vai identificar o range, a gente já conhece como que o range funciona, observar o range. Se ele fizer um bear range, a gente vai torcer para que ele vá primeiro para cima para depois ir para baixo para a gente ter um parâmetro para onde ir. O contrário vai ficar difícil. E o bull range é a mesma coisa, né? Então, um bear range ele vem daqui
E aí, teoricamente, o ideal seria que ele fosse primeiro para cima para depois ir para baixo pra gente ter um parâmetro. Se for um bull hand vindo daqui, daí é só o contrário, né? A gente espera que ele vá para baixo primeiro, depois ir para cima. E tem um parâmetro. Aí tem que observar que se for um bull hand, se for um movimento que seja para o alto, a gente tem que prestar atenção que a gente está contra 60 minutos, contra o diário. E aí as operações são bem mais travadas, demoradas. Elas acontecem como aconteceu hoje, mas elas são mais travadas, corre mais risco, corre muito mais risco de levar uma violinada. Basicamente isso. Não tenho mais o que falar. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, cogite a possibilidade de vir comigo nessa incrível aventura. Todo dia eu faço as lives ali, eu tento seguir essas regras que eu tenho, minhas regras ficam ali na tela. Tem os linkzinhos para vocês aprenderem o setup para operar em ticks. A gente opera em ticks por quê? Porque ticks refletem volume financeiro e a gente tem interesse disso. Vem comigo, uma boa noite, bom preparo para amanhã. Amanhã 9h55 estamos aí, eu não opero na primeira hora. 9h55 estou aí, vamos ver o que ele vai nos entregar, o que a gente pode fazer melhor aí para captar os pontinhos. Tá bom? Obrigado, boa noite, durmam bem.